Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Vocês me ouvem agora? Perfeitamente, professor. Então tá bom. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Eric. Boa noite, Daniele. E quem mais esteja presente conosco aqui. E é sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer estar conversando com os psicanalistas, que é o nosso métier, né? Então, hoje, eu vou fazer um preâmbulo com vocês, são 8h17. Eu vou fazer um preâmbulo com vocês sobre supervisão, né? Que é uma parte do tripé psicanalítico. Então, supervisão, estudo sistematizado e análise pessoal, e isso faz parte, né? Esses três ingredientes fazem parte do tripé psicanalítico. E hoje, basicamente, nós vamos falar sobre supervisão. Eu quero falar com vocês pelo menos uma meia hora, num preâmbulo, apresentar alguns detalhes da supervisão. E depois dessa meia hora, eu vou abrir uma discussão com vocês sobre dois casos. Se eventualmente não der tempo dos dois casos, um pelo menos, que eu reputo da maior importância, é um caso complexo que eu trouxe de uma paciente. Então, a gente vai tentar discutir esse caso à luz da supervisão, né? Então, de que trata a supervisão, né? Supervisão é um pilar ético, eu diria, clínico e formativo da prática psicanalítica. Para não ser repetitivo, né? Mais do que uma exigência técnica, a supervisão é uma condição de responsabilidade diante do sofrimento do analisando e de cuidado com o próprio analista. Então, existem algumas regras fundamentais, básicas, para que o supervisor atue, né? Bem como o supervisionando, que leva as suas questões para serem dirimidas juntamente com o supervisor. E nenhuma informação identificável do paciente deve ser revelada. Nessa conversa que o analista mantém com o supervisor, ele deve manter um sigilo absoluto com relação aos nomes, né? Nomes dos seus pacientes, locais, profissões, datas e detalhes reconhecíveis, porque é bem possível que o paciente do analista faça parte do conhecimento, né, do supervisor, faça parte do rol de amizade, ou seja, parente, ou seja, alguém do seu trabalho, né? Então, deve-se evitar esse tipo de coisa. O supervisor também está eticamente comprometido com o sigilo. Então, tudo que ele ouvir ali, na conversa entre ele e o analista, deve se manter em sigilo, né? E fala-se muito em enquadre na psicanálise, né? O que é um enquadre, né? Enquadre é o conjunto de itens, né? Preço que você trata com ele, horário, se vai ser online, se vai ser presencial, se vai ser
à tarde, à noite, de manhã. Então, e tudo isso faz parte do enquadre psicanalítico, né? E é bem interessante que haja clareza nesse enquadre, como frequência dos encontros, né? Frequência nos encontros, duração dos encontros, tudo isso é deveras importante, né? Modalidade, se é individual, se é em grupo, discute-se ou discutem-se honorários, tá? Quanto vai ser cobrado por sessão, por mês, por semanas, enfim, tudo isso faz parte do objetivo da supervisão, né? Então, é bom que nós saibamos que supervisão não é análise pessoal. Questões pessoais do analista, é importante que digamos isso, né? Questões pessoais do analista podem surgir, mas devem ser encaminhadas para a sua própria análise. Ou seja, o que o analista leva para o supervisor? Né? Questões que ele enfrenta com o seu paciente. Né? Que dúvidas? É muito comum, né? Nós temos dúvidas. E para quem que a gente vai perguntar, questionar, né? Levar para a discussão? O nosso supervisor. Então, o supervisor não deve ocupar o lugar de analista do supervisionando. Ele não é analista do supervisionando. Porque aí o supervisionando deixa de ser tal para ser paciente, né? Então, isso não é usual. Supervisionar é sustentar perguntas, não oferecer respostas prontas. Isso é de extrema relevância, né? Então, supervisionar é sustentar perguntas, não oferecer respostas prontas. Deve ser regular, especialmente em casos graves. Então, se eu tenho um caso grave para ser discutido, é bom que eu leve isso para o meu supervisor, né, o mais rápido possível, para que nessas situações de crise eu tenha eu não diria uma solução, mas teria um modo como tratar isso, né? Então, eu citaria, por exemplo, uma situação de risco, né? Quando se trata de suicídio, violência, abuso sexual. Então, isso exige uma supervisão imediata, uma articulação com redes de cuidado, conhecimento das normas legais. Olha o conjunto de ingredientes que permeiam uma supervisão bem feita, né? A supervisão visa o quê? Né? Proteger o analisando, sustentar o analista, qualificar a escuta, evitar atuações e abusos de poder, aprofundar a leitura clínica. Então, a supervisão não é um lugar de julgamento, mas de elaboração clínica e ética. Essa palavra elaboração é extremamente importante, porque elaborar, né, você realmente trabalhar nas questões, né? Quando eu digo que a supervisão não é um lugar de julgamento, o que eu quero dizer com isso? É um lugar de elaboração clínica, eu já disse, né? Isso é a prática psicanalítica. Julgar, por que não é? Não é um lugar de julgamento? Porque julgar supõe um ponto de exterioridade, de superioridade, né? Quem que julga? Julga vem de juízo, de juiz, né?
Então, eu não vou julgar, eu não vou me colocar nessa posição de douto saber, né? Não vou colocar nessa posição de julgador, não me compete enquanto supervisor. Por que a supervisão tem esse teor, né, de importância? Porque ela se funda no reconhecimento de que a clínica é sempre atravessada pelo inconsciente, inclusive o do analista. Onde há inconsciente, não há controle pleno e, portanto, não cabe julgamento moral ou técnico. Quando a supervisão se transforma em julgamento, produz efeitos, ele usa uma expressão, iatrogênicos. O que é a iatrogenia, né? A iatrogenia é como se fosse um agravamento, né? Iatro do grego significa médico. E, então, Gênesis, iatrogenia. Gênesis é a origem. Então, é aquilo que é produzido pelo tratamento. Ou seja, quando há uma invasão do supervisor no inconsciente, né, no se portar do analisando, ele comete essa iatrogenia, que é uma precipitação, né? Se o supervisor invade, julga e comete uma intrusão, que eles chamam de intrusão também, né, que é uma invasão na posição do analisando, ele está desconsiderando também o enquadre. O supervisor, quando ele usa essa iatrogenia, uma palavra da psicanálise também, né, ele está estabelecendo uma norma. Quem determina a norma é o juiz, né? Ele está ignorando a singularidade do sujeito, que é importante que digamos isso também. Ou seja, quando a intervenção fecha o sentido em vez de abrir, ele está tolhendo a liberdade, a elaboração desse estudo, desse tratamento, né? Está sendo invasivo, está sendo intrusivo. Muito bem. A elaboração clínica, para caminhar um pouco mais, por sua vez, implica um movimento oposto, elaboração clínica. Elaborar é colocar em palavras o que está confuso. Sustentar as zonas de não saber, interrogar os impasses da transferência e da contra-transferência. A supervisão cria um terceiro espaço. Esse terceiro espaço, nós podemos fazer uma analogia com a terceira pessoa, né? O supervisor, supervisionando e o paciente. Ali naquele contexto, tem 3 pessoas envolvidas, né? E a supervisão cria um terceiro espaço, é isso que eu já disse, onde o material clínico pode ser deslocado, visto de outro ângulo, sem a exigência de respostas imediatas. Então, não adianta o supervisor querer, né, acelerar o processo para ter respostas imediatas, né? Por isso que eu digo que as perguntas são mais importantes do que as respostas, né? Não se trata de dizer ao analista o que fazer. Ele não vai ditar as normas. Faça assim, siga essa rota, siga esse caminho. Ele não vai nortear o analisando, né? Mas deve ajudá-lo a escutar o que está em jogo, inclusive nele próprio, né? Eu diria mais. Eu diria que nessa seara aí, entre supervisão e supervisionando, a análise pessoal
tem como finalidade o trabalho sobre o sujeito do inconsciente do analista, sua história, seus conflitos, seus fantasmas, suas repetições, seu desejo. Supervisão tem como finalidade o trabalho sobre o ato clínico, a escuta, as intervenções, o manejo da transferência, o enquadre, que eu já disse há pouco, e os impasses do caso. Na análise, o foco é quem o analista é. Na supervisão, o foco é o que o analista faz e o que se produz na relação clínica. Olha só. Se houver uma análise, o foco é quem? Quem? O analista. Quem o analista é. Na supervisão, o foco é o que o analista faz e o que se produz, né? E há uma confusão, uma breve confusão que se faz entre supervisão e análise, né? Que não deve acontecer. São coisas distintas, né? Quando a supervisão se transforma em análise pessoal, alguns riscos éticos e clínicos aparecem. Por exemplo, suponhamos que, né, o supervisor se coloque numa posição de analista. Suposição. O caso clínico é deslocado para a biografia do analista, o supervisor passa a ocupar o lugar de analista do supervisionando, o analista pode se sentir exposto, interpretado ou invadido. E a perda de foco no paciente. É muito interessante. Às vezes nós não nos damos conta disso, né? Por isso que a gente deve fazer supervisão, né? Porque há sempre algo para ser dito, para ser falado, para ser consultado, né? Então, o supervisionando não está ali para se analisar, mas para pensar a clínica. Isso é importante que digamos. O supervisor ocupa que lugar, né? Ele não interpreta o supervisionando como sujeito. Não ocupa o lugar do suposto saber sobre sua história. Não analisa seus sintomas. Ele sustenta um lugar terceiro que permite ao analista o quê? Descolar-se do caso, pensar sua posição e recuperar a capacidade da escuta. A autoridade do supervisor é clínica e ética, não transferencial no sentido analítico. Às vezes nós enveredamos por esse caminho, né? Confundir, né? Supervisão com análise. Não é usual, mas é cabível de acontecer, né? E como é que se dá, por exemplo, eu falei do enquadre, né? O enquadre, eu vou ser mais específico da composição desse enquadre. Horário da sessão, duração, frequência, honorários e forma de pagamento, local, presencial ou online, regras de faltas, atrasos e férias, posição do analista e do analisando, divã, você vai usar um divã, vai usar uma cadeira, quando for o caso. Regra da associação livre, aqui nós podemos trazer à tona Freud, né? E o sigilo, que é primordial. Esses elementos delimitam o campo analítico e o diferenciam de outras relações. Então, para que serve o enquadre? Serve para sustentar a transferência. A constância do enquadre permite que o paciente projete, repita e atualize seus conflitos na relação analítica.
Outro item importante do enquadre: contém a angústia. A previsibilidade do enquadre funciona como um continente psíquico. Aqui eu faço uma alusão ao Bion, né, que fala do continente e do contido, especialmente em pacientes mais regressivos. Outro detalhe: o enquadre protege o analista e o analisando, evita confusões de papéis, abusos de poder e atuações de ambos os lados. É bom que tenhamos consciência desse enquadre, né? E permite o trabalho do inconsciente. É justamente o que não muda, que permite que algo mude no plano psíquico. Muito bem. Então, caminhando para o fim do nosso preâmbulo, eu citaria dois autores, dois psicanalistas, que eu admiro muito, eu gosto desses teóricos. Aliás, já fiz algumas lives sobre ele, o Winnicott, um deles, né? E como é que o Winnicott vê o enquadre? Como uma função simbólica. Para ele, o Winnicott, o enquadre funciona como holding, que ele usa muito o holding, e é o handling, né? Que é a sustentação e o manejo. Confiabilidade, segundo o Winnicott, é o enquadre da confiabilidade do trabalho e o ambiente foi suficientemente bom, que é uma terminologia usada por ele, né? Ambiente suficientemente bom, mãe suficientemente boa, ambiente facilitador, são terminologias usadas por Donald Winnicott. E ele diz também, né, que quando o enquadre falha, olha só, quando o enquadre falha, o paciente pode vivenciar isso como o quê? Como intrusão, que não deixa de ser uma invasão, né? Uma invasão do supervisor no seu espaço, né? E funciona como abandono ou como um colapso também. Isso na teoria winnicottiana. O Bion já diz o seguinte: o que é o enquadre para o Bion? Wilfred Bion, né? É continente contido. Continente, o supervisor, e o contido, o analista. Né? Transformação de angústias brutas em pensamento. O analista, sustentado pelo enquadre, pode conter o que o paciente não consegue pensar. Veja a importância desse enquadre, né? Eu, até há pouco, não dava muita trela para esse enquadre, mas o enquadre é deveras importante, né? E, por exemplo, vamos supor que haja rupturas do enquadre no material clínico, como atrasos, faltas, pedidos de exceção. Às vezes é comum, né, que o paciente peça para ser atendido, para ter prioridade no atendimento, o seu analista. Não é muito difícil acontecer. Você pode me atender tal hora, se é assim, eu não tenho outro horário, eu estou trabalhando à tarde, eu quero prioridade, eu quero ser atendido. Calma, né? Isso pode prejudicar o enquadre, né? Mensagens fora da sessão, às vezes principalmente no WhatsApp, né? O paciente manda recado para o seu analista através do WhatsApp, fora de horário, né? A sessão dele é 13 horas à tarde, 20 horas à noite, ele está mandando recado para o seu analista. Isso pode atrapalhar, né? Pode interferir, como interfere mesmo, né, no enquadre, né? Então, atrasos, faltas, atraso do pagamento,
né? E se compromete. Já foi tratado isso com o seu analista, e para pagar no final do mês, dia 30 de cada mês, ele atrasa, ó, não vou poder pagar, só vou pagar dia 10 do mês subsequente. Isso no, deixa de ser apenas problema prático e passa a ser um material clínico, né, que está interferindo no relacionamento, né. De certa forma, para fechar, o enquadre fala disso, né? Como o paciente lida com limites, como ele lida com a falta, com o tempo e com o outro, né? O enquadre é aquilo que não interpreta, mas torna possível a interpretação. Tá ok, meus queridos? E eu vou agora passar para vocês, né? Eu vou ler para vocês o caso, eu vou trazer o caso e nós vamos discutir, tá bom? Deixa eu abrir só aqui o meu... as minhas anotações. As minhas anotações. Deixa-me ver aqui onde eu notei isso. Onde eu notei isso. Onde eu notei isso, estava bem aqui na minha frente. Aqui. Então, eu vou ler para vocês. Eu tenho uma paciente. Vocês estão me ouvindo? Eric, me ouve bem? Eric? Sim, estou ouvindo bem. Então tá bom. Eric e os É que demais. eu tinha aumentado a tua tela Ah, e consegui achar meu microfone e deu um trabalhinho. Mas tá sem problema. ótimo. Então tá bom. Você está ouvindo, os demais também estão. Vamos lá ao caso. Minha paciente tem 30 anos. É uma mulher de personalidade intensa, com traços de narcisista, dependente emocional. Foi casada há 11 anos e tem 2 filhos. Desse relacionamento, conheceu a infidelidade de ambos os lados. E o sexo trisal. Ela não se preocupa muito com a repercussão disso, tá? E ela mesma fala que tá pouco se lixando pelo que os outros vão pensar, né? Ela mora numa cidade pequena e tá pouco se lixando porque os outros vão pensar dela participar disso. Depois desse relacionamento, teve outro por dinheiro, um narcisista. Diz que não sentia amor, apenas dependência financeira. Diz sem nenhum pudor que não se relaciona com pobre. Quer ser sustentada. É explosiva e não pensa em agredir fisicamente. Batia no ex-marido, né? Destruiu o carro dele em certa ocasião. É dona de um salão de beleza. Dias atrás, uma mulher foi desafiá-la e ela jogou a mulher na rua, que sofreu vários ferimentos, e chamou a polícia. Está respondendo o processo. Não se importa com sua imagem e não mente quando pergunto sobre os atos errados dela. Tem plena consciência de tudo que faz, não gosta de ser criticada. Tem necessidade diária de sexo e usa tem necessidade diária de sexo e isso a incomoda porque sente dependência emocional, porém não quer relacionamento sério. É muito bonita e fala muito bem, o que atrai homens facilmente. Sobre o descontrole e agressividade,
Eu dei uma sugestão que ela passasse num psiquiatra, mas ainda não marcou. Gostaria que vocês comentassem esse caso. Pode começar por você, meu querido Eric. É só uma dúvida, Siqueira. O comentário, você quer que a gente direcione isso a partir de que ponto de vista, assim, como uma visão do caso em si, ou existe algum questionamento a partir de uma visão de supervisor? Qual que é o direcionamento para a gente? Na verdade, esse caso, por exemplo, eu estou levando para o meu supervisor, para ele direcionar, para ele me dizer como trabalhar, porque ela tá queixosa, ela tá se sentindo muito mal com isso, mas não consegue se resolver. Então, como é que vocês procederiam se vocês tivessem uma paciente assim, que apresentasse esse caso, né? É complicado, é complexo isso aí, mas o foco que você pergunta é assim, ela está perdida, ela quer resolver uma situação de dependência emocional, ela não quer ser dependente emocional. Ela quer ocupar uma posição de, não sei, de destaque, enfim. Ela mostrou sofrimento, tá? Sofre com isso. Então, é assim que eu trago para vocês. Deu mais ou menos uma alinhavada? Dá para discutir? Deu para pelo menos ter uma ideia do caso. Isso. Mas se tivesse uma paciente assim, que trouxesse esse caso para você, como é que você trabalharia? Posso fazer um comentário, Siqueira? Claro, Cidelis. Bom, esse caso me parece de alguém com praticamente zero empatia, só preocupado consigo mesmo e que só preocupada com a sua própria vantagem pessoal. Então, me parece que essa pessoa tem uma tendência aí para uma psicopatia, né? Não sei até onde que vai o grau, mas a empatia não existe com o outro, com ninguém. Sim. Essa dependência emocional que ela relata que ela não quer sentir, não tem a ver exatamente com uma dependência emocional, mas com o fato de que ela tem uma necessidade de sexo, mas ela já falou que tem tendência para fazer sexo de maneira tripla, ou seja, com mais dois Outras parceiros. pessoas, 2 parceiros, ou 2 homens ou 2 mulheres, é isso aí. Então, ou 2 mulheres. Então, É. assim, me parece uma pessoa com empatia zero, uma tendência para perversidade, né? Sim. Aliás, ela me parece uma pessoa com um quadro de perversidade. Ela está no quadro de perversidade, não sei em que grau isso tem que ser analisado, mas me parece um caso de zero empatia, onde pode haver aí um grau de psicopatia, porque a empatia com o outro, seja o outro quem for, não existe. Afinal de contas, ela quer tirar proveito de maneira financeira. Se alguém chega e fala alguma coisa que ela não agrada, ela joga para a rua, ela bate, ela agride. Então, assim, uma raiva intensa. Eu percebi uma dose de ninfomania nela também, tá? Bom, muito bem, Cidelis. Tem a ver com a perversidade, né? Também, Então muito é bem. isso, só para Tá.
colocar o comentário. Muito Não, obrigada. começar. É ótimo, para começar a nossa discussão, perfeito. Eric, você começou a falar, desculpe, cortei. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Até porque certos casos não são exatamente simples. Até porque me deu uma certa dúvida se a questão dela, que ela quer, é se libertar, de certa forma, de sentir a questão sexual, ou poder usar com mais tranquilidade. Tá, eu diria que ela faz sexo porque ela gosta, né? Ela tem uma... Não, essa parte eu entendi, que ela Tá, gosta, que ela tem essa tá. questão, que ela utiliza a beleza, a boa fala, a Mas ela não quer aparência. criar uma dependência emocional com quem ela se relaciona. Essa é a... Uhum, Tá, sim. E também, pelo que eu entendi do que você falou, ela não curte precisar de sexo. Não é que ela não goste, é claro que ela gosta, sim, mas digamos que isso não dá devido à liberdade dela para ela usar ou não usar de uma forma tranquila. certamente. Apesar que ela falou que não liga para que vão comentar a respeito dela, né? Não creio que a questão dessa, até porque, como você citou, ela não está se importando muito com a questão da imagem, afins. Ela é bastante tranquila com esse lado. Sim, sim. Mas ela, pelo que eu estou vendo, não é tranquila em relação a não se sentir livre para fazer ou não fazer à vontade, porque ela sente a necessidade, ela sente uma certa compulsão em relação a fazer. Tá. Muito bem. Então, depois a gente volta a ouvir você. Sônia, gostaria de falar alguma coisa, Sônia? Sônia? Siqueira, licença, posso falar só mais uma coisa? Claro. Talvez, pode ser que essa tendência aí de demonstrar que tem um receio com relação à dependência emocional seja uma maneira de estar ganhando o analista, de não demonstrar totalmente aquele lado dela com relação à não empatia, porque isso também acontece. Muitas vezes a gente é meio engodado e a gente tem que Uhum. estar ali esperto para prestar atenção nesse detalhe. Sim. Às vezes até ela usa uma ferramenta, usa uma artimanha para poder mostrar para o analista, olha, eu sou assim, tá? Eu sou liberal, enfim. Esse é o perigo também da transferência, da cotransferência, né? Da contratransferência. Com Muito bem. certeza. Cris Margaride, gostaria de comentar alguma coisa? Cris, você está presente? Cris, não? Sônia, tem mais aqui. Daniele, gostaria de falar alguma coisa, Daniele? Sim, eu gostaria de um pouquinho mais de informações aí. Então, você disse que ela colocou que ela não quer ter dependência emocional, é isso? Isso. Essa é a queixa dela? Sim, de modo primordial dela é isso aí, não quer ter dependência emocional, ou seja, eu acho que ela quer, por exemplo, ela quer continuar nesse comportamento, não sei se eu vou chamar de desvio isso, mas quer continuar nesse comportamento sem se apegar à pessoa. E tem um interesse muito forte que eu percebi, né? O dinheiro, né? O que atrai, por exemplo, é o dinheiro. Ela quer dinheiro, ela quer se relacionar com pessoas ricas. O que não deixa de ser um transtorno também. Porque eu acho que quando você pode ser até mais clara, do tipo assim, você não ama uma pessoa simplesmente pelo dinheiro que ela tem. Você não ama uma pessoa pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Essa é a minha concepção. Agora, no caso dela, ela demonstra nitidamente que ela está interessada em monetização.
Você mencionou no começo já que ela tem traços narcisistas, é isso? Narcisistas, eu percebi ninfomania, porque sexo, ela quer sexo todo dia, isso é ninfomania. Isso, sabe, enfim. Bom, mas ela disse que ela quer, né? Que ela gosta, que ela tá ali, mas ela disse, né? Até que Ela ponto disse é que gosta. verdade, até que ponto é uma fantasia dela também. Você consegue definir se isso realmente acontece ou se é uma história que ela está contando? Então, como eu estou em sondagem, né, eu acho que eu não cheguei no campo da fantasia ainda, eu não sei. Pode ser que daqui para frente, algumas sessões mais, né, eu perceba que isso é fantasioso, que isso está na cabeça, mas como ela assumiu de cara que ela gosta de sexo trisal, eu falei, bom, existe Mas uma... aqui o trisal também é uma coisa que hoje em dia tá muito na moda. Ela mora numa cidade pequena, então não Isso, tem muita coisa para ela para fazer. para fazer, para se divertir. Não acontece muita coisa, a não ser as fofocas de vizinhança, né? Tá, Ela é tá. uma pessoa que é belicosa, né? Porque eu brigo, eu bati, eu joguei a mulher na rua. É uma pessoa que gosta de confusão, né? Que Isso, gosta de coisas acontecendo, de explosão. Então, numa cidade pequena, a pessoa assim precisa criar situações, né? Ela precisa estar toda hora, já que não acontece nada, eu vou acontecer, né? Então, ou quer estar sempre em evidências, não sei, né? então aí essas situações eu não consegui entender onde é que elas se conectam com a ideia de que ela tem dependência emocional. Ela teve um casamento, foi traída e traiu durante o casamento, né? Sim, sim. Quão longo foi esse casamento? Quanto tempo? Isso durou uns 10 anos, porque ela tem um filho que é filho de 9 anos, eu acho que é isso aí, mais ou menos, tá? Ok. Então, um casamento mais ou menos duradouro, né? Traição dos dois lados, então dá para pesquisar um pouco mais como é que foi essa situação de traição, né? Se quem traiu primeiro, como é que foi? Foi um caso de ela traiu porque o marido traiu, eu vou dar o troco, ou simplesmente os dois queriam coisas a mais. Tem várias camadas de histórias aí misturadas, né? Mas a questão da dependência emocional ainda não surgiu, né? Como assim dependência emocional? Ela tem dependência emocional de quem? Ela já teve alguma dependência emocional? Como é que surgiu essa coisa dela não querer ter dependência emocional? Bem colocado isso por você, bem colocado. Carece de mais perguntas aí, né? Porque quando começou isso? Porque talvez, não sei, o fato de ela gostar de sexo trisal, ela tenha separado do marido. Quando o marido descobriu, não sei, né? Eu não cheguei nesse ponto de questionamento. Mas, de certa forma, eu gostei Porque da... toda esse um monte de histórias aí, né? Tem várias histórias acontecendo, em nenhuma delas parece estar o pano de fundo ser uma dependência emocional, porque se ela tem um casamento de 10 anos, não é tanto tempo assim, né? Traição, ele traiu, eu traí, daí teve a experiência do trisal, não sei se foi antes, foi depois. Eu gosto de sexo todo dia. Será que ela realmente sabe o que é uma dependência emocional? O que ela está chamando de dependência emocional? Eu quero ter relações com todo mundo, eu quero me divertir, mas não quero me apegar. Mas que apego é esse? Eu acho que esse é o ponto, viu, Daniele? Eu acho que é aí que a coisa reside. Eu quero fazer tudo isso, quero ter essa liberdade,
eu vou me expor porque eu gosto, né? Eu faço isso por prazer. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Ela quer fazer e não quer ter ligação nenhuma, não quer ter envolvimento emocional com ninguém, não quer se apaixonar, ué, não quer. Pois é, mas Simplesmente. ela já se apaixonou por alguém? Ela já Então, teve uma... Porque o problemático é o quê? Esse querer se envolver com todo mundo, inclusive se envolver com pessoas que possam bancar ela, que envolva dinheiro. Essa história surgiu da onde? Como é que isso se construiu no imaginário dela? Então, muito aí bem. está faltando uma pré-história, né? Como é que Tá. chegamos aqui nessa situação? Verdade. Eu vou esperar um pouco mais, como a gente tem essa... Eu não sei se o Márcio vai me propor mais uma aula dessa, de supervisão, porque hoje quem deveria estar aqui é outra professora, mas se eu voltar a falar com vocês em termos de supervisão, eu vou já ter avançado um pouco nesse caso, aí eu trago mais ingredientes para a gente discutir. Essa história tem bastante coisa aí, né? É uma novela mexicana esse negócio aí. É isso, eu acho que ela vomitou um montão de coisa, ficou um embrólio, sabe? Até na minha cabeça, ficou um embrólio. Eu falei, nossa, e agora? Por onde eu começo? Isso aqui parece uma colcha de retalhos. Aí, bom, mas eu falei, deixa eu levar esse caso lá para o pessoal e como é que eles sugerem. A Sônia quer falar alguma coisa, Sônia? Margaride, está aí? Não? Então tá. Então, um outro caso aqui, não sei se dá tempo, 9 horas. Deixa eu ver outro caso aqui rapidinho, só para a gente ter um pouco mais de subsídio. Uma mulher de 32 anos, aqui é um caso de um colega, tá? Não é meu. Uma mulher de 32 anos, ela está fazendo análise há cerca de 6 meses. Ela apresenta um discurso marcado pelo abandono, relações amorosas violentas e sentimentos intensos de desvalia. Nas últimas semanas, ela começou a enviar mensagens, isso dito pelo psicanalista, fora do horário das sessões. Relata crises de choro ao final dos encontros e diz assim: você é a única pessoa, diz para o analista, você é a única pessoa que realmente me entende. Tenho medo de que você me abandone como todos os outros. Então, eu gostaria de ouvir de vocês. Como é que vocês veem esse caso? Como é que vocês agiriam uma paciente assim? Primeiramente, eu seria extremamente cauteloso, né? Tá. Posso? E aí? Posso responder? Pode? Então, Siqueira, este é um caso no qual a pessoa está apresentando uma transferência, né, de sentimentos aí para o analista, que é uma coisa fora até meio da ética, né? Sim. No qual o analista vai ter que ter aí um cuidado, porque, no caso, ela está tentando ter um envolvimento emocional, o que é antiético. E ele vai ter que analisar se ele pode ou não continuar com essa análise. Essa é uma realidade, porque ela está fazendo uma transferência, ele vai ter que pontuar com ela essa questão de que ele é o analista, ele está cuidando do caso dela, mas que esse tipo de mentalidade que ela está desenvolvendo, ela não condiz com o relacionamento dos dois. Você não acha que esse analista ele pode estar com um forte desejo de tranquilizar essa mulher? Por exemplo, deixa eu atender logo essa mulher que eu quero tranquilizá-la, porque ele está sentindo uma responsabilidade excessiva para resolver, né, seu bem-estar.
Ele está preocupado, porque ele está dando chance, como diz o outro, né? Ele está dando pano para manga. Né? Mas esse pano para manga pode levar a envolvimento pode. emocional, que é antiético e que sai, e depois isso pode criar um vazio, um buraco existencial. Eu já vi casos de analistas que se envolvem com a paciente, depois se envolvem com a outra, depois se envolvem com a outra, e assim o analista é mais doente do que o paciente. Vamos nos ater nessa fala dela aqui. Aí quero que vocês digam alguma coisa. Tenho medo de que você me abandone como todos os outros. Essa fala dela pode ser essa transferência? Claro, ela está vendo ele como alguém com quem ela já está sentindo que está se relacionando de maneira amorosa. E não é o caso, ele é o analista dela. Proteção, né? Não sei, né? Não você só isso, como também manipulação, não é, Siqueira? Isso, manipulação, sim. Eric, muito bem. Até porque o ato em si dela jogar por esse lado, eu falei, opa, se ele não tiver cuidado, ele vai sair da posição de analista. Olha a ênfase que ela deu nessa fala aqui, ó. Você é a única pessoa que realmente me entende. Olha só. É uma fala bem clássica, né? Esse é um caso bastante clássico. Né? No caso, ela está querendo envolver ele como homem. É interessante o posicionamento dele. Eu acho que todo analista em algum momento vai passar por isso, né? Que é um espaço em que você tem que se impor como profissional. Claro que aí isso é uma expressão muito interessante que dá muito conteúdo para o analista para analisar o que realmente está acontecendo com ela, qual é o problema que está ali, qual é o nó que precisa ser desatado ali. Mas é bem legal ele botar em dia a própria análise, né, fundamentalmente, tipo, ela não tem realmente que estar mandando mensagem para ele fora do horário, de jeito nenhum, a não ser que seja para, não vou poder ir na sessão, vamos remarcar, é a única coisa. Para dar um aviso. Mensagem fora do horário. A transferência pode até existir como a questão de uma amizade, onde a pessoa se sinta protegida, mas não indo para esse lado. Para esse lado, aí já se torna algo perigoso. Muito bem, muito bem. Mas bom, eu acho que é bem importante ali, porque ele simplesmente, de repente, passar para frente, analisando alguma coisa assim, não resolve a situação nem para ela, nem para ele, né? Porque toda vez que acontecer isso, ele vai passar para frente. Né? E ele deveria pontuar com ela. Ele tem que deixar muito claro para ela, né? Que, olha, eu sou seu analista, né? Eu sou, só você que me entende. Na verdade, eu não entendo ninguém. Eu só para escutar você. O que eu faço aqui é escutar, te ajudar a encaminhar, organizar as tuas ideias, mas, assim, entender também não é a minha função. Para te ajudar você mesma a olhar para o que está acontecendo para você se autorregular. Perfeito. É isso aí mesmo. Eu estou satisfeito com as respostas, com o posicionamento de vocês. Eu acho que é assim mesmo, sabe? Essa discussão foi rica. Agradeço profundamente, Daniele, Eric. Eric, você gostaria de falar mais alguma coisa ou posso encerrar o caso? Não, pode encerrar por enquanto, sim. Professor. Perfeito, então. E de toda forma é aquela coisa. Eu já passei por situações similares a essa que está descrevendo, e é aquela coisa. Ele tem que ser muito claro no posicionamento dele. Isso. Até porque se ele sair da posição, conseguir depois ajeitar, vai dar trabalho. E outra coisa, né? Aí deixa de ser analista, né? Se você, cada paciente que surgir no seu setting terapêutico, você se envolver, vira uma bagunça generalizada. Ou seja, com certeza. Eu estou fora desse contexto, eu não sou psicanalista, eu não quero ser, porque aí Então, a supervisão
Até Agora, porque voltando... aquela questão, né, professor? Aliás, não tá para ser amigo. Isso. Ali eu não sou amiga, não sou companheiro, não. Eu tô lá cumprindo uma função bem específica. Ponto. Bem E eu trabalhado. faço questão de deixar extremamente claro isso, até para evitar confusões. Isso também acontece com a psicóloga, né? A psicanalista, mulher. O paciente é homem, Claro que sim, é a claro mesma que coisa, sim. é vice-versa, o processo é o mesmo, é isso aí. Sim, sim. Muito bem, muito bem. Então, meus queridos, Cideres, querida, sempre, muito obrigado pela sua participação. Sônia não falou nada, queridinha, não falou nada. A Cris Margaride também não falou nada, tudo bem. Margaride está aqui o tempo todo, ó, mandando joinha, coraçãozinho, palminha, tá o tempo todo aqui prestando